Paz do Senhor, irmãos, irmãs, vamos falar sobre um homem chamado Zaqueu, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19. E bem conhecemos essa história, eu vou por versículos, e eu fiz um estudo mais aprofundado desta passagem, porque na verdade toda a palavra de Deus é um mistério, e Deus, através da sua palavra, ele se revela através do seu Espírito, né? Diz que entrando Jesus em Jericó, ia passando em Jericó, eis que havia um homem chamado Zaqueu. Este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Esta árvore ela tem o nome de sicômoro, uma árvore robusta, com galhos baixos e amplos. E só uma pessoa de pequena estatura, de baixa estatura, podia subir nesse lugar, e que foi o caso de Zaqueu. E Zaqueu ele estava desesperado para ver Jesus. E ali Jesus, ele viu a Zaqueu. E neste evangelho aqui, neste livro de Lucas aqui, é a única vez que Jesus, ele entra, ele não pede, ele diz, ele dá uma ordem: é necessário que eu pose em sua casa hoje. E aquilo ali Zaqueu ele foi surpreendido, porque na verdade Zaqueu não esperava. Mas tudo que se trata de Deus, existe um propósito. Imagine alguém querendo subir na árvore, né? Porque o evangelho só fala deste homem. Mas ali já tinha um propósito. Mas lá no capítulo 18 desse mesmo livro, diz sobre um jovem rico, né? Que quando Jesus disse a ele para ele vender tudo aos pobres, ele se entristeceu. E a declaração de Jesus foi: o quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Eu lendo essa passagem e observando isso, eu sempre faço uma análise da minha vida. Eu fico: Deus, o que será que tem na minha vida que possa querer impedir, né, ou de adentrar no teu reino, ou ter mais acesso a ti? O que existe? O que pode existir? Né? É uma pergunta. E Zaqueu, no versículo adiante, nós vamos ver a declaração de Zaqueu, né? Porque era um homem muito rico. E ali o povo diz que: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha a ordem de Jesus: desce depressa, porque hoje convém eu pousar em tua casa. Como já falei anteriormente, ali não foi um pedido, foi uma ordem. Foi uma ordem que Jesus disse a Zaqueu. E apressando-se, no versículo 6, e desceu, recebeu com júbilo. 7. E todos vendo isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E nós sabemos que Zaqueu, ele, como coletor de impostos, ele era uma pessoa muito odiada, tanto por líderes religiosos como pessoas comuns. Ele não era nada amado. E ali essas pessoas não estavam entendendo o seu orgulho, o seu ego, eles não estavam entendendo qual era o verdadeiro propósito de Jesus nisso tudo. E ali o que acontece? Eles murmuravam, né? Porque era uma pessoa odiada, né? Como que pode Jesus entrar na casa desse homem? Como que pode Jesus, né, amar esse homem? O que vai fazer Jesus na casa de Zaqueu? A Bíblia diz isso, mas vamos tirar, né, conclusões dentro disso aqui, daquilo que nós podemos entender. E aqui, no versos 8, ele diz assim: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, olha, Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. Eis que dou aos pobres a metade dos meus bens.
E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, quer dizer, 4 vezes mais. E Zaqueu, ele estava, né, ele estava acima da lei, ele estava, né, querendo fazer uma devolução de algo muito mais do que a lei exigia. Ele tinha que ali, no caso de restituição, era 20%. E lá no livro de Levítico capítulo 6 e Números capítulo 5, versos 6 e 7, nós podemos notar como a lei exigia, né, de que quando alguém era defraudado, a quantia que devia devolver, no caso desse caso de alguém ser enganado, defraudado, e ele colocou-se acima da lei. E 4 vezes mais era no caso só quando existia um roubo de animal e uma morte. Aí a lei exigia que fosse dado 4 vezes mais, que é no livro de Êxodo 22, versos 1. 4 vezes mais daquilo que o homem foi, né, roubado. Mas aqui o importante é que a declaração de Jesus fez Jesus dizer: hoje veio salvação a esta casa. Porque este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando nós falamos do rico de qualidade, o mancebo de qualidade, nós vemos que ele já agiu de uma forma diferente. Quando Jesus disse a ele: olha, vende tudo e dá aos pobres. Zaqueu aqui não, ele se dispôs: dá metade dos meus bens aos pobres. Será que Jesus não sabia que ia escutar isso? Quantas vezes nós conversamos com Jesus, né? Toda vez que nós conversamos, nós declaramos algo a Jesus, coisas que ele precisa ouvir. Quantas vezes fizemos declarações não igualmente ao que Zaqueu fez? Porque um homem rico, ele estava se importando com a salvação dele. Ele estava se importando, né? Ele não estava se importando com os bens, que no entanto ele diz: eu dou metade dos meus bens aos pobres e restituo 4 vezes, se alguém eu defraudei. Se alguém eu defraudei, eu restituo 4 vezes. E aquilo deixou Jesus admirado. Uma pergunta é: se Zaqueu não tivesse o interesse de ver Jesus? Sabe, irmão, eu não sei que lição você vai tomar dessa passagem. Eu não sei que lição você, quando ouvir essa mensagem, você vai compreender da maneira que precisa compreender. O que Jesus está querendo falar comigo e com você? Que posição nós estávamos, aonde que nós estávamos, quando Jesus, né, nos viu e nos chamou e disse: é necessário eu pousar em tua casa. E nós sabemos que nós somos, né, templo do Espírito Santo. E eu quero orar por você, irmão. Quero orar por você, irmã. E terminar esse vídeo. Guarda essa palavra. Guarda essa passagem. Porque só Deus. Alguém pode te julgar. Imagine Jesus hoje te dizendo: é necessário eu pousar em tua casa. E alguém olhar e falar: este homem pecador, o que Jesus vai fazer ali? Mas Jesus, ele declarou: eu vim, o Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, te dou graças, Senhor, por tua bondade e por tua misericórdia. Senhor, eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida do meu irmão que está ouvindo essa mensagem, da minha irmã, desta família, Senhor, meu Pai. Talvez em situações, Senhor, meu Pai, adversas, em situações de desemprego e tantas outras coisas.
Mas eu peço a tua bênção, porque eu creio, Senhor, no teu poder, eu creio, Jesus, na tua misericórdia, eu creio na tua bondade. Aqui falei sobre um homem rico, Senhor, meu Deus. Quem é que leva alguma coisa desse mundo, Senhor? Apenas construímos, temos a tua bênção, Senhor. E apenas, Senhor, meu Pai, essa vida é tão passageira e nada desse mundo nós levamos, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa esta família, este irmão, esta irmã, toda a sua casa. Entra com salvação, em nome de Jesus. Amém.